O existencialismo foi uma doutrina filosófica e um movimento, baseado na existência do ser, da liberdade da existência do ser. E ele surgiu ali na França nos meados do século XIX, século XX, pós-guerra, E ele tratava, o seu ponto alto de discussão é a liberdade do ser, A liberdade da existência do ser. A metafísica é baseada em teorias, em muitas teorias, E o que ele tem de base mesmo é a existência do ser. O existencialismo sofreu influência da fenomenologia. A fenomenologia são fenômenos do mundo e da mente, cuja existência precede a essência, e elas são divididas em duas vertentes, A primeira vertente, ela é o essencialismo ateu, cujo eles negam a natureza humana. Já a segunda vertente é o essencialismo cristão, a essência humana correspondência ao atributo de Deus. Para os filósofos adeptos dessa corrente, a essência humana é construída durante sua vivência, a partir de suas escolhas, de vez que possui liberdade incondicional. Os existencialistas e a essência humana é baseada nas angústias e no desespero. Com isso, a partir da autonomia moral e a essencial, fazemos escolha na vida e traçamos caminhos e planos. Neste caso, toda escolha pode gerar uma perda e pode gerar muitas possibilidades que nos são postas. Apesar de Heidegger não ser considerado existencialista, ele dedicou grande parte da sua filosofia a estudando o estudo do ser, dando como exemplo o ser humano. Ele fala que o ser caminha para a morte e sua relação com o mundo está caracterizado por algumas características, são elas a preocupação, a angústia. O seu interesse era a ontologia, ou seja, examinar as questões mais profundas do ser e a existência. Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês que foi intitulado como pai do existencialismo. Por quê? Porque ele foi o primeiro filósofo a botar de maneira explícita as questões existencialistas como objeto de estudo dentro da filosofia da vida humana. O existencialismo, para ele, não é simplesmente uma escola de pensamento livre de toda e qualquer forma de fé. O próprio Kierkegaard era cristão, devoto e praticante. Ele acreditava que não bastava dizer-se cristão, era necessário agir como um. Apesar da maioria dos existencialistas terem sido ateus, Kierkegaard era cristão. E ele apresentava uma versão mais teórica, mais teológica do existencialismo. Para ele, a filosofia se resume em tomar consciência e questionar as exigências absolutas feitas a qualquer pessoa que deseje viver uma existência verdadeiramente autêntica. O protagonista da opção estética tenta realizar todas as possibilidades, mas essas não lhe conferem mais do que uma satisfação transitória. O esteticista vive pelo momento e não conhece outro fim de vida senão gozar o instante que passa. Infiel e descompromissado, quer sempre testar limites, provar novidades, fugir permanentemente do tédio, recusando-se a engajar. O modo de vida ético contrasta diretamente com a conduta estética. Nesse caso, o homem instaura-se nos terrenos do dever, da honra, das regras universais e de todas as existências e tarefas de caráter burocrático. Esse estilo de vida é encontrado nos papéis do trabalhador ferrenho, do marido e do pai devotado. Naquele que levam tudo a sério, que são pouco flexíveis, prisioneiros da conformidade e velhas ideias, os que se dizem cidadãos exemplares. E por fim, o modo religioso é visto por Kierkegaard
como resultado inevitável do paradoxo do modo ético e estético. No modo de vida religioso, o homem não está submetido à ética, pois é um indivíduo sujeito a Deus. Para ele, quando o pecado entra em discussão, a ética fracassa. Porque o arrependimento implícito no sentido do pecado é a maior expressão da ética, da mesma forma que contribui sua mais profunda contradição. A solução somente seria possível mediante a passagem para outro tipo de conduta, a religiosa. Como exemplo, o filósofo traz a história de Abraão e Isaque. Quando Deus exige que Abraão sacrifique seu filho, Isaque, Abraão, dentro do nível ético, está diante da necessidade de cometer uma transgressão absolutamente proibida. Abraão não tem saída, a não ser pelo salto do ético ao religioso. Em tais situações críticas, a escolha que o indivíduo se sente obrigado a fazer independentemente de quaisquer critérios morais, racionais, que não podem ajudar o homem religioso, somente sua crença. Religião e liberdade. O existencialismo acredita que a existência vem antes da essência, ou seja, nós nascemos e ao longo do tempo constituímos a nossa essência através de nossas escolhas, sendo elas boas ou ruins. O existencialismo também propõe que a angústia faz parte do ser humano, já está incluso no ser humano, porque já que temos essa liberdade incondicional, essa liberdade de escolha, de escolher tais atos, ficamos angustiados por termos essa responsabilidade de escolher somente as coisas boas e termos discernimento de separar as coisas boas das ruins. Os existencialistas cristãos acreditam que a fé defende o indivíduo e guia as decisões com um conjunto rigoroso de regras, encaminhando o indivíduo para fazer apenas as coisas boas, as coisas certas, e deixar as coisas ruins de lado. Porém, já os existencialistas ateus, eles excluem toda e qualquer crença, no entanto, podem compartilhar as suas ideologias com o existencialismo religioso ou metafísico. Só algumas ideias, não tudo, obviamente. Eles acreditam também que passamos grande parte da vida nos baseando em uma religião que, segundo eles, é regida por uma força maior que não existe. Ou seja, passamos a vida toda seguindo conforme as leis cristãs, e quando morrermos não vai ter nada com que a gente tenha que receber um crédito ou um valor por isso. Então, eles acreditam que o suicídio seria uma forma de saída. Ou seja, porque se existe Deus, como é que as pessoas sofrem tanto? Como é que as pessoas sentem tanta dor? Ou seja, não seria muito mais fácil se matar e acabar logo com todo esse sofrimento? Karl Jasper, ele é filósofo, existencialista e professor e psiquiatra. Ele fala uma frase que diz assim: a fé é a expressão máxima da liberdade humana, sendo o único caminho que leva à certeza existencial e à transcendência do ser. Ou seja, ele já diz que une a fé com a liberdade, dizendo que nós temos uma base para seguir e até onde nós devemos seguir, o que é que nós devemos seguir, dá um caminho para seguir. Nas discussões de ser e existencialismo, a gente pode deixar claro também o que alguns existencialistas teológicos falam sobre livre-arbítrio, que as pessoas acreditam que o livre-arbítrio é uma liberdade tão grande que acaba sufocando o ser, e a gente não sabe ser livre.
e fala sobre como as pessoas elas tendem a aceitar as questões do outro, ou as decisões do outro, porque ser passivo e aceitar que o outro tome decisões é muito mais fácil, é muito mais leve do que você tomar uma decisão. E é por isso que inúmeras coisas acontecem e as pessoas não questionam essas coisas, porque a gente está acostumado a obedecer e não questionar tanto. Então, o livre-arbítrio seria, de certa forma, uma coisa ruim e que o ser humano não consegue lidar. Pautando também sobre esses temas das questões do ser e de sentido da vida, ou sentido de ações, ou para onde estou indo, para onde eu vou, a gente também pode falar um pouco sobre a questão do absurdo, que é uma coisa pautada no existencialismo, que fala que o mundo é, e ele tem o significado que tem, e não o significado que a gente coloca, porque muitas vezes a gente coloca muito mais significados nas coisas do que elas realmente têm, e o mundo é uma dessas coisas para o existencialismo. E ele fala que as coisas boas que existem, ou as coisas ruins que existem, e cabe a todos, e afeta a todos. As coisas ruins não acontecem a pessoas ruins, e as coisas boas não acontecem só às pessoas boas. As coisas existem e em algum lugar do tempo, e em alguma hora, essas coisas vão cair sobre as pessoas, sejam elas boas ou ruins. Então, nós não dependemos dessas... a gente não depende do tempo, a gente não depende da moralidade da situação, porque o mundo é, e ele funciona assim para todo mundo, não tendo distinção de pessoas boas ou ruins. As coisas são e acontecem, e a gente meio que aceita, e a gente está imerso nisso tudo.